Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu te convido a entrar nesse card que fica aqui no cantinho para poder se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal do Portal Revoluta. Bom, chegamos ao episódio 16 da segunda temporada do programa literário Eu Que Fiz. E o convidado de hoje, ele é de São Paulo, mas ele mora em Blumenau, tem 44 anos, é historiador, professor universitário e colunista da revista 100% Skate. Ele é o Leonardo Brandão. Bom, nesse episódio ele vai apresentar pra gente o livro Para Além do Esporte, uma história do skate no Brasil. Esse livro é o resultado de uma tese de doutorado dele, em História, realizada na PUC, em São Paulo, e financiada pelo CNPq. Ou seja, é um registro do skate entrando na academia, entrando nas discussões e reflexões acadêmicas. Nesse livro, ele considera o surgimento, a história do começo do skate e a implicação do skate como estilo de vida e como o skate é visto no campo esportivo. Bom, sem mais delongas e sem querer dar spoiler do livro, eu vou deixar que o autor explique a sua obra. Então fiquem com o 16º episódio do Eu Que Fiz, da segunda temporada, com o Leonardo Brandão falando do livro Para Além do Esporte, uma história do skate no Brasil. Olá a todos e a todas, meu nome é Leonardo Brandão, sou historiador, sou professor universitário, estou aqui a convite da Deise, do portal Revoluta, a quem eu muito agradeço, para apresentar o meu livro, Para Além do Esporte, uma história do skate no Brasil, no programa Eu Que Fiz. Este livro aqui, ele é fruto da minha tese de doutorado em História, ele foi pesquisado, a origem dele é uma pesquisa de 4 anos, realizada na PUC de São Paulo, sob orientação da professora Denise Bernoulli de Santana e com bolsa do CNPq. O objetivo foi compreender a história do skate, mas problematizando uma relação dessa atividade, dessa prática corporal com o esporte. Então, como que o esporte, e aí eu utilizo um conceito que eu criei para dar conta da problemática enfrentada, que eu chamo de poder esportivo, como isso vem implicando e se relacionando com a história do skate. Então é um livro dividido em 5 capítulos, Ele começa falando um pouco do início do skate, embora o skate tenha sido inventado, a invenção do skate, algo mais próximo dos patins, dos patinetes, mas a prática corporal, que vai dar início a um primeiro movimento maior do skate, está muito relacionado ao surf. Então, os primeiros capítulos falam dessa relação entre o skate e o surf. Na época, o skate era chamado de surfinho, E depois os capítulos vão, cada década, vai entrando num capítulo. Depois a gente parte para a década de 80, onde o skate conhece uma maior bifurcação, Por um lado, você tem um skate mais competitivo, muito vinculado a pistas e ao vertical, e por outro se desenvolve o skate na rua, o chamado street skate. Então isso é um assunto que eu desenvolvo no segundo e no terceiro capítulo. No 4º capítulo eu falo bastante sobre a relação do skate com a música, em especial na década de 80 com punk, mas também com a new wave e com heavy metal. E vou finalizando o capítulo articulando a prática do skate
da rua com o conceito de heterotopia do Michel Foucault. O livro ele finaliza próximo à virada do milênio, não é? Quando o skate ganha uma popularidade maior. Não é? Então é um livro que tem esse objetivo de contar a história do skate, mas não somente uma narrativa, uma memória sobre a prática, né? É um livro que visa problematizar essa atividade na sua articulação com o esporte. E por isso o título, né? Para além do esporte, uma história do skate no Brasil. Bom, qual foi a inspiração para escrever esse livro, né? Quando eu entrei na universidade, eu cursei História na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. A área do que a gente chama de História do Esporte, ela estava ainda em desenvolvimento, havia pesquisas em andamento, mas sempre muito focada no futebol. E eu andava de skate já há muito tempo, desde o final da década de 80, e comecei então a pensar, né, e que era possível também trabalhar o skate na universidade. Então um pouco da inspiração veio da minha própria história de vida, mas também com essa abertura, né, que a área de história estava dando para se investigar os esportes como uma forma de comportamento, não é? Articulando bastante com as relações com a sociologia, com a antropologia. E como o futebol era o carro-chefe das discussões, não é? Eu compreendi que era possível também falar sobre skate. Antes já havia um outro estudante, né, que havia defendido um trabalho de conclusão de curso, os famosos TCCs, né, sobre a prática do surf. E também isso ajudou, né, a dar visibilidade a essas práticas corporais que são próximas, né, pelo menos na origem, né, como o skate e o surf. Então, foi no início, então, eu comecei a trabalhar o skate como uma monografia, como um trabalho de conclusão de curso. Depois de defendido, né, eu fui para o mestrado e fiz o meu mestrado na Universidade Federal da Grande Dourados, e também trabalhando com skate. E depois, então, eu fiz o doutorado em São Paulo, na PUC de São Paulo, pesquisando skate, que deu origem a esse livro, e mais recentemente eu fiz o pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, na área de estudos do lazer, também pesquisando skate. E aí eu pesquisei mais a relação das cartas, que eram escritas para as revistas da década de 80, né? Então, a minha trajetória acadêmica, há muitos anos já, eu pesquiso skate na academia, né? Eu posso ser considerado um historiador da prática do skate no Brasil. Então, como foi o processo da pesquisa que deu origem a esse livro, né? Os historiadores, eles trabalham com o que a gente chama de documentos históricos, né? E através desses documentos, né, essas fontes, a gente vai criando uma narrativa pautada nessa documentação. E para falar sobre skate, nada melhor do que as revistas de skate, que no Brasil começaram a existir ainda na década de 70, né? Como a revista Skate, a revista Brasil Skate, e antes havia também uma divulgação da prática do skate numa revista dedicada mais à juventude, que era chamada Revista Pop, feita pela editora Abril, que existiu de 1972 até 1979, no qual várias reportagens também abordaram a prática do skate. Depois, nos anos 80, surgem várias outras revistas, né, como a Overall, a Skatinho, a IE. Na década de 90, né, surge a Tribo Skate, depois a revista 100% Skate, entre outras. Houve zines também sobre skate, além dos próprios praticantes, né, que servem como material do que a gente chama de história oral, para se fazer entrevistas, né? Então
entrevistei vários skatistas importantes dessa época, alguns até que já faleceram, como Bruno Brown, mas entrevistei, por exemplo, o Rui Moleque, que é da equipe Lifestyle, Wilson Neguinho, né? Então uma série de skatistas que foram cedendo depoimentos, e então eu fui articulando esses depoimentos com o material impresso nessas revistas, né? Tanto verificando os textos quanto as imagens também, né? Que uma atividade visual como skate, as imagens são muito importantes também. Então você tem uma série de documentos históricos, né, que permitem então trabalhar com skate na universidade. Olha, a implicação cultural, ela pode ser observada com certa facilidade na esfera da música, né? Então você tem skatistas que formaram bandas, né? Você tem bandas que fazem música sobre skate, né? Por exemplo, Suicidal Tendencies, né? Uma banda que escreveu aquela música chamada Possessed to Skate. Então, aqui no Brasil, a banda Grinders. Então, você tem uma série de relações entre o campo da música e o skate, mas também as artes plásticas, né? O desenho de uma forma geral. Isso é muito rico e já se desenvolve há muitos anos. No plano econômico, é fácil observar o impacto do skate, né? Quando a gente sabe que o Brasil é a segunda maior indústria do mundo sobre skate. Primeiro, evidentemente, é os Estados Unidos, mas o Brasil tem marcas que existem há muitos anos, né? Como, por exemplo, a Lifestyle, a URG, a Narina, a Crail, Drop Dead. Então, são marcas que estão no mercado há muito tempo, que vêm estruturando também uma rede de lojistas, né? Que fazem comércio do skate através das chamadas skate shops, que existem no Brasil inteiro, com vendas em loco, em locais, em shoppings, né? Ou também online. Então, há toda uma economia que o skate movimenta já há bastante tempo no Brasil. E do ponto de vista político, evidentemente, a prática do skate é uma atividade política, né? Tanto é que o skate chegou a ser proibido no Brasil no final dos anos 80, quando o prefeito de São Paulo na época, o Jânio Quadros, ele resolveu não permitir mais a atividade do skate no Parque do Ibirapuera, onde ficava na época a sede da prefeitura, e os skatistas se manifestaram contra isso e ele resolveu depois proibir na cidade inteira. Há relatos de várias outras cidades do Brasil que também o skate foi proibido, né? Então, a prática do skate, né, principalmente do skate de rua, chamado street skate, quando ele tenta fazer uso da cidade, acaba se criando ali toda uma série de relações, não é, que podem ser observadas por diversos ângulos, né, analisadas por ângulos diferentes. Tem um capítulo desse livro dedicado exclusivamente ao punk, no qual eu, através da bibliografia existente, eu falo um pouco sobre a origem, né, a trajetória do punk lá fora e depois aqui no Brasil, e como isso está ligado ao skate. Na revista Yeah, que foi uma das fontes que eu utilizei para fazer essa pesquisa, eles fizeram no ano de 1986 um levantamento de quais bandas os skatistas ouviam. Esse aqui está publicado no livro, tá? Eu vou somente ler, só para vocês terem uma ideia de então, qual era o gosto musical dos skatistas. As bandas internacionais, né? Dead Kennedys, TSOL, The Cure, The Sister of Mercy, Agent Orange, Silches and the Benches, Black Flag, Defection, New Modern Army, The Jesus and Mary Chains. Agora as bandas brasileiras. Garotos Podres, Plebe Rude, Grinders, Replicantes, Ira, Muzak, Voluntários da Pátria, Akira e as Garotas que Erraram, Lobotomia, Maria Angélica Não Mora Mais Aqui. Então vocês vejam, né, que o gosto musical dos skatistas se encaminhava, que muito envolto ali, o chamado punk rock, skate rock, né? Era uma tendência que já vinha desde a década de 80, né? Então a relação do skate com punk, tanto a prática do skate influenciou bandas
escreverem músicas sobre skate, quanto próprios skatistas também formaram bandas, né? A gente tem um exemplo, talvez um dos mais famosos, do Steve Caballero, um skatista da Paulo Peralta, que formou a banda Defection, né? Mas exemplos não faltam, né? E aqui no Brasil, por exemplo, Grinders e entre outras bandas. Olha, é importante a gente perceber que o Jânio Quadros ele teve uma postura de não diálogo com os skatistas, né? Inclusive os skatistas tentaram falar com ele, estabelecer um diálogo, ele não quis saber, né? Quer dizer, o que é uma postura autoritária no trato com os jovens, né? Uma camada, uma social importante do século XX, uma categoria social importante. Agora, diferentemente dele, quando a sua sucessora tomou posse, a Luísa Erundina, ela prometeu aos skatistas que se ela ganhasse a prefeitura, a primeira coisa que ela faria era justamente legalizar a prática do skate. E de fato ela cumpriu, né? Ela ganhou a prefeitura de São Paulo e legalizou a atividade de skate, manteve um diálogo constante com os skatistas, porque percebia na atividade, né, algo legítimo. Então, a década de 90 foi uma década de bastante skate de rua, né? E depois começaram a surgir também as pistas de skate que podem ser observadas por dois ângulos. As pistas que simulam os obstáculos de rua, né? Por um lado, você tem os agentes públicos, né? Prefeitos, planejadores urbanos, que acham que seria interessante retirar o skate da cidade, né? E colocar num local apropriado que eles consideram apropriado para a prática, mas também a gente observa, analisando as revistas, nas cartas que eram enviadas, que isso também era uma demanda dos skatistas por pistas de skate. Então era uma via de mão dupla, havia a necessidade dos skatistas de praticarem pistas, geralmente são locais onde você pode andar tranquilamente, né? Ninguém vai te incomodar, e muitas cidades também não ofereciam espaços na cidade interessantes para a prática, né? O Brasil é uma cidade com muita pedra portuguesa, por exemplo. E, por outro lado, também esses agentes políticos perceberam a utilidade das pistas enquanto uma espécie de disciplina dos corpos. Então, elas atendem esses dois objetivos, né? Fazem do skate uma atividade muito próxima ao esporte, porque criam um espaço de treinamento, né? E, por outro lado, também retiram do meio urbano jovens que, no olhar de alguns, podem ser vistos como sujeitos indesejáveis naqueles espaços, né? Mas é bom lembrar também que os skatistas também reivindicaram e ainda reivindicam pistas de skate. Então, esse livro, como eu falei no início, ele é fruto de uma tese de doutorado em História, né? Então, a pesquisa e a escrita dele demorou 4 anos. Depois, eu sou professor na Universidade Regional de Blumenau, a FURB, que é uma universidade pública, e ela lançou um edital para publicação de livros. Então, todos os professores que tinham interesse em publicar, eles concorriam a esse edital. Então eu concorri com vários outros, acabei ganhando, né? E tendo o livro publicado pela universidade. Então eu não paguei para ele ser publicado, né? A universidade, através da sua editora, a Edifurb, ela que fez toda a produção do livro, fez a arte da capa, né? Então o livro foi um livro que saiu pela universidade. O trâmite entre o início, né, do edital e a finalização do livro, né, da publicação em si, foi mais ou menos 1 ano. Mas a pesquisa que deu origem ao livro foi uma pesquisa demorada, né, 4 anos. Eu lembro sim. O primeiro livro que eu li foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu li esse livro na época que eu morava em Catanduva, né, uma cidade do interior de São Paulo. Eu fazia o ensino médio lá e morava na casa dos meus avós. E o meu avô era alguém que lia muito, e ele tinha uma estante com uma série de livros, né?
E eu já tinha, na época da escola, ouvido falar de Machado de Assis, né? E eu peguei o livro por curiosidade e devorei o livro, né? Depois eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas também. Então eu comecei a minha vida de leitor com Machado de Assis, com muito orgulho, né? Acho que ele abriu boas portas aí nesse universo da leitura. Depois, evidentemente, eu comecei um pouco mais velho, assim, a ler sobre tudo, né? Eu lembro algo que me marcou também, foi começar a ter contato com a literatura anarquista, né? E o que se escrevia, né, sobre anarquismo, né? Atualmente eu venho lendo bastante sobre livros sobre música. Venho consumindo bastante esse tipo de publicação. O último livro que eu li e que gostei bastante foi esse do Bad Religion, né? Do What You Want. Recomendo, né? Eu devorei esse livro. É a minha banda preferida há muitos anos. E esse foi o último livro que eu li na íntegra e gostei muito. Atualmente eu estou lendo a biografia autorizada do Iron Maiden, estou gostando bastante também, estou na metade do livro. E o próximo, que já está na lista aí, né, é sobre o Ramone, né? Minha Vida com o Ramone, sobre o Mark Ramone. Esse aqui vai ser a minha próxima leitura. Então eu estou lendo bastante nesse universo musical. Até porque eu também tenho uma página no Instagram chamada Quatro Discos, então eu deixo aí a dica para quem gosta, né? No qual a gente resenha discos, geralmente no universo do punk rock, hardcore, mas entra metal também, música alternativa. Então sou eu mais 3 colegas, por isso o nome Quatro Discos, né? E toda semana a gente escreve resenhas sobre a nossa coleção, né? Então a gente pode ver nós somos colecionadores de CD, LP, cassete, né? E também convidamos pessoas, né, para colaborar com a página, tá? Fica o convite para Daisy, Portal Revoluta, para resenhar algum álbum da sua coleção. Até hoje a gente só teve uma mulher, né, que fez uma resenha, a gente já convidou outras, mas ainda não recebemos a resenha. E é muito bacana assim quando a gente tem uma diversidade maior, né, escrevendo na página. Olha, eu indico esse livro aqui, tá? História da Tatuagem no Brasil. Esse livro foi lançado pela editora da UFGD. É um livro muito interessante. O subtítulo dele é Corpos, Técnicas, Espaços em Transformação. O nome do autor é Fernando Lucas Garcia de Souza, tá? Tá aqui. Essa é a minha dica. Inclusive eu escrevi o prefácio desse livro. Esse livro ele é fruto de uma dissertação de mestrado. Então eu fiz parte da banca, né, que aprovou a dissertação e acabou sendo indicada à publicação. Também foi por edital público, né? E esse livro é muito bom, né? Ele estuda basicamente a questão da transformação dos espaços de tatuagem no Brasil. É interessante. O autor acabou de defender a sua tese de doutorado agora, também sobre tatuagem, né? Trabalhando mais a história da ressignificação, e possivelmente vem um outro livro no futuro. Então esse aqui é a minha dica literária. É isso, queria agradecer mais uma vez então a Daisy pelo convite. Para quem se interessou pelo meu livro, né, uma história do skate no Brasil, isso aqui até está com o meu nome escrito, porque a editora deixou alguns comigo, eu acabei dando alguns presentes, vendendo outros, e estou quase sem. Mas ele está à venda no site da editora da FURB, a Edifurb, e também é possível de encontrá-lo na Amazon. Tinha sido esgotado na Amazon, mas a Amazon comprou uma outra remessa e atualmente ele está disponível à venda na Amazon. Muito obrigado, valeu, até a próxima. E esse foi o Leonardo Brandão falando do livro Para Além do Esporte, uma história do skate no Brasil. É muito legal, né, ver essa reflexão acadêmica sobre skate,
essas questões sociopolíticas de proibição da prática do skate na maior metrópole do país, que era São Paulo, né? E a interligação entre esporte e a música, na formação de bandas e públicos para ambos, né? É muito interessante essa reflexão que o Leonardo trouxe e como é importante mesmo registrar essa história para não ficar perdida, né? Porque o skate foi responsável e é responsável por muito mais do que um ser humano andando numa prancha com 4 rodinhas, né? Tem toda uma história social, política e cultural por trás da prática do skate. Bom, o Leonardo ele comentou durante o episódio como encontrar o livro, mas eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, no textinho, os links para vocês poderem acompanhar aí o Leonardo, conhecer o projeto dele, o 4 discos, né, que desde já eu agradeço pelo convite para poder participar e manterei aí de pé esse convite e honrarei com esse convite, participarei do 4 discos, fazendo resenha de algum álbum. E agradeço demais ao Leonardo por ter participado. E é isso, galera. Tá aqui o link para conhecer o trabalho do Leonardo, tá aqui na descrição, beleza? Bom, chegou a hora de apresentar mais um livro para vocês. Esse livro eu não tenho porque eu pegava na biblioteca municipal aqui na minha cidade, Nova Iguaçu, né, no Rio de Janeiro. Eu pegava na biblioteca para poder ler, né? Tinha lá a fichinha da biblioteca, eu sempre pegava os livros. E eu vou voltar no tempo para falar da minha infância. Não o primeiro livro que eu li, porque sinceramente eu não lembro qual foi o primeiro que eu li, mas foi um dos livros que marcou a minha infância, sim, pelo espírito aventureiro, né, do livro, que é As Aventuras de Xisto, né? Vai aparecer aqui ou aqui a capa para vocês. E assim, ele foi escrito em 1950, né? Foi lançado em 1950, mas pela série Vagalume, onde ele ficou mais popular, ele foi lançado em 1975, né? A série Vagalume, né, fez parte da minha formação como leitora, né? Depois que comecei a ler, eu lia um atrás do outro. E o legal da série Vagalume é que atrás, na contracapa, tinha as capinhas dos outros livros, né? Então você ficava mais tentado ainda, porque você via os títulos e as capas, né? E assim, As Aventuras de Xisto foi um livro que mexeu muito comigo porque trata de aventura, né? É ali um menino e o seu amigo Bruso, eu tive que pesquisar o nome do amigo porque eu não lembrava mais, mas que partem numa saga, numa aventura, na ilha onde eles moram, no reino onde eles moram, atrás de 4 feiticeiros que ainda estão vivos, né? Por conta de um livro de magia, algo assim. Não lembro todos os detalhes da história, mas eu lembro que me chamou muita atenção, né? Ele ali como um cavaleiro medieval, né? Viajando através de florestas, enfim, passando por várias situações mirabolantes. E me marcou muito, né? Xisto teve outras aventuras, né? Teve Xisto no espaço, enfim. Mas a Aventuras de Xisto, o primeirão, me marcou demais. E eu queria trazer isso para vocês, para quem aí tem filho em casa, filho pré-adolescente, mas é uma história que mexe com todo mundo, né? Eu acho que não precisa ter idade para ler uma boa história, né? E As Aventuras de Xisto, para mim, tá entre essas aí, que pode ser lido por qualquer pessoa. Se eu não me engano, a série Vagalume já está disponível em PDF. Não sei se já caiu no domínio público, mas pelo menos em PDF você encontra por aí. Mas se puder adquirir o livro, né, tem em vários sites para adquirir. E eu super indico, né? E o que é mais legal, um livro que foi lançado na metade do século passado, eu sou do século passado, né? Sou do século XX. Um livro lançado no século passado, ainda me causar essa
fascinação e me remeter à minha infância. Isso é muito legal. Bom, então é isso. Quero agradecer a todo mundo que se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro do que rola aqui. Como eu sempre digo, só a arte salva. A literatura é uma porta de entrada para várias aventuras, vários mundos e deixa a gente curioso sobre esses mundos que são criados pelos autores, né? E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau!